Bom, pessoal, continuando ainda aqui com a correção, agora desse arquivo aqui, ó, tá? A03i, que é referente a datas aí, né? E números, expressões condicionais. No exercício, o que a gente tem? Selecione o nome e sobrenome dos funcionários, a data de admissão e a data de admissão por extenso, por exemplo, 24 de janeiro de 2003. Logicamente, aqui vai ser em inglês que o Oracle vai apresentar para a gente, mas dá para a gente resolver dessa forma, apresentar pelo menos por extenso aí. Para a gente resolver esse exercício, então, ficaria o quê? O nome e sobrenome dos funcionários, first name e last name. Data de admissão, hire date, e a data de admissão por extenso, né? Então, a gente poderia estar utilizando o quê? O to-char para fazer essa conversão aí para a gente. O hire date aí, no nosso caso, ele é o quê? A nossa data de admissão, que é o que a gente realmente quer fazer aparecer por extenso. E depois a gente tem o que? O formato, né? No caso aqui, o 24 seria representado por DD aqui, né? O off seria aqui o de janeiro, né? Então, no caso aqui, D. Janeiro seria o month, né? Mais uma vez aqui, o off seria o D. E o ano de 4 dígitos estaria como exemplo aqui o 2003. Correto? Então, dessa forma, resolveríamos basicamente esse exercício aqui. Tá? Então, 13 de janeiro de 2001. Certo? Então, aqui é a minha data realmente, né? Ó, padrão que a gente tem do Oracle. E depois eu tenho a minha data por extenso. Correto? O segundo exercício. Selecione o sobrenome dos funcionários, data de admissão no formato ano com 4 dígitos, né? Dia e mês, então seria ano, dia e mês. Ano, mês e dia, desculpe. E o salário do funcionário, contendo a máscara 99.999,99. Esse daqui, no caso, seria o nosso formato, né, português Brasil. Por padrão, ele vem sem nada, ele não tem nenhuma casa que separe, então a formatação não existe, né? Depois a gente pode pegar e fazer essa formatação através da função aí, né? No nosso caso vai ser o toChar. Tá? Para resolver esse problema aí, então, o que a gente teria? Select last name para selecionar o sobrenome. O hire date no formato ano, mês e dia. Então, ó, ano, mês e dia. Então seria nesse formato. Nós estamos utilizando a função toChar para fazer isso daqui. Tá? E depois, mais uma vez, o toChar para ele formatar o que? Número, correto? O L é para ele pegar o que? A moeda local, no nosso caso vai ser o real. 99G999 seria o que? A separação do milhar, correto? Lembrando que no formato dos Estados Unidos o vírgula representa o milhar, né? Mas aqui a gente tem que mudar então para essa formatação. D99. O D vai representar o quê? Aí a separação dos decimais, correto? Com duas casas aí. Então, ó, se a gente for rodar essa select aqui, agora a gente tem o quê? Formato hire date ano, mês e dia, correto? E depois nós temos o quê? O formato realmente português Brasil, vamos dizer assim, né, do que a gente tem de moeda aí. Tá? Então, isso daqui resolveria o nosso segundo exercício. O terceiro é o seguinte, né? Selecione os funcionários a qual ganham menos que 10 mil. Mostre uma simulação do salário futuro, tendo as seguintes regras. Se o salário estiver entre 0 e 3 mil, terá um aumento de 30%. De 3.001 a 6 mil, terá um aumento de 20%. E de 6.001 a 10 mil, terá um aumento de 10%. Ou seja, aqui quanto menor o valor, né, a faixa de valores, ele está dando mais aumento. É isso daí que ele quer mostrar na simulação. Mostrar o valor total do salário, inclusive do aumento. Então ali a gente pode fazer o quê? Aplicar um case, né, para quando a gente estiver mostrando aí os resultados. Então aqui, ó,
a gente poderia resolver dessa forma. Select first name, ou seja, a gente está mostrando o nome, né, da pessoa ali. Ó. Selecione os funcionários que ganham menos que 10 mil. Esses que ganham menos que 10 mil, a gente já poderia fazer uma seleção onde? No where aqui, ó, where salary menor do que 10 mil. Correto? Depois, mostre uma simulação de salários futuros, tendo a seguinte regra. Se o salário estiver entre 0 e 3 mil, então aqui ó, a gente pode pegar e fazer o quê? Mostrar realmente o salário e depois aqui fazer o quê? Uma simulação, correto? Com o case aí que a gente tem. Então, salary between. Então a gente faz o case when. Salary between de 0 a 3 mil, 0 and 3 mil, then, então, vai ser o próprio salary vezes 1.3. Por que 1.3? Para representar aqui os 30% de aumento. Ó. Então, é isso daqui que está sendo representado. Bom, when salary between de 3.001 a 6.000, então, salary vezes 1.2 seria os 20%. Né? When salary between de 6.000 a 6.001 a 10.000, then salary vezes 1.1. Então aqui, ó, como a gente está multiplicando já por 1 ponto alguma coisa, sempre já vai dar o nosso resultado final, né? Seria já aí o somatório. E a gente está chamando esse campo de aumento, tá? Ó. From employees. Então, se a gente for vir aqui e executar essa select, o que a gente tem? No caso aí do Alexander. O Alexander, o salário dele é de 9 mil reais. A faixa dos 9 mil está aqui, ó, entre os 6.001 e o 10 mil. Como ele tem essa faixa, então o aumento dele seria somente de 10%. 10% de 9 mil dá 900, o total seria 9.900. Correto? Então, dessa forma aqui a gente consegue resolver esse exercício aí. No caso aqui agora, o nosso quarto exercício, selecione o nome do funcionário, a data de admissão e um campo que mostre se o funcionário é velho ou novo na empresa. Para funcionários com até 10 anos são considerados novos e a partir de 10 anos são considerados velhos. Mais uma vez a gente pode estar fazendo o quê? Resolvendo com case também. Tá? Então, select first name, hire date. Case when. Agora aqui a gente tem que fazer o quê? A tal conta se ele tem mais ou menos de 10 anos dentro da empresa. O que eu fiz aqui? Bom, considerando, né, que o funcionário foi admitido e esse dado está dentro de hire date, eu estou pegando o que? O sysdate. Para quê? Para ele pegar a data do sistema. O months between ele me traz o quê? Ele me traz a quantidade de meses entre a data de hoje e o hire date. Né? Ou seja, ele está calculando a quantidade de meses que a gente tem aí entre o hire date que o cara foi contratado, né, e a data de hoje, atual do sistema. Estou dividindo por 12. Por que divisão por 12? Para ele achar a quantidade de anos. Né? Então, o months between me traz a quantidade de meses total, sei lá, vai dar 200, 300, 400 meses. E aí depois eu faço a divisão por 12. Depois que eu fiz isso, eu dou o quê? Um trunque aqui para justamente só pegar o ano, que é o que me interessa. Se tudo isso daqui for menor ou igual a 10, então ele é considerado o quê? Um funcionário novo. Se não, é considerado um funcionário velho. Tá? Então aqui, ó, no nosso select aqui, rodando ele, aqui vai aparecer. No nosso caso aqui, ó, já deu para ver aqui. Eu tenho funcionários admitidos o quê? Em 2006, né? Como não chegou realmente a data, né, 4/6, que seria aqui mês-dia, ainda, aliás, 6/4, estamos dia 6/4 e realmente completou, né? No caso, 2006 para 2017, realmente aí tem um ano a mais. Agora, nesse caso aqui, 23/4,
23/4/2016 realmente não completa ainda os 10. Ele tem que ser menor ou igual a 10 para ser considerado novo. Nesse caso aqui, então, ó, né, o Jack foi considerado um funcionário novo para ele. Tá certo? Então, dessa forma aqui a gente consegue resolver esse exercício. E por último aqui dessa lista, selecione o nome e sobrenome dos funcionários em um único campo, data de emissão, quantidade de anos trabalhados na empresa até o momento atual. Basicamente seria a mesma conta que a gente estaria fazendo do exercício anterior. Fazendo um truncamento, caso tenha de cada decimais, mostrando os funcionários que trabalham há mais de 12 anos, na ordem do funcionário mais velho de casa para o mais novo. Bom, basicamente a select que a gente tem no exercício anterior e adaptada, né? Então o que a gente tem aqui, ó, o first name e o last name. Como ele pede para exibir um único campo, a gente tem que fazer concatenação. Hire date. Legal. Aqui estamos fazendo o que? O montes between this date e hire date. Dividindo por 12 para achar a quantidade em anos e depois estamos dando um trunque nele. Né? Coloquei aqui o apelido do que? De anos EMP, anos de empresa. Correto? E ele quer saber os funcionários que trabalham há mais de 12 anos. Bom, no where eu preciso fazer com que a mesma expressão do meu select seja utilizada aqui. Ó. Eu estou comparando o que? Maior do que 12, justamente pelos 12 anos aqui. Ó. Né? Order by anos EMP. O anos EMP é baseado no que? No apelido. Né? Então, na minha condição where, eu não poderia estar utilizando apelido, por quê? Porque na select, a ordem de execução sempre é o from, depois o where, depois o select e finalmente o order by. Na hora que eu coloco o apelido aqui para o select, ainda ele não existe em memória. Por quê? Porque o where é a segunda cláusula a ser executada. Então, com certeza daria erro, correto? Depois, como a terceira ordem é o select a ser executado, ele já acha quem é o que? O apelido aqui. E como o order by é a última cláusula a ser executada, ele começa a reconhecer. Então, dessa forma aqui, a gente está ordenando em ordem decrescente, do maior para o menor. Tá? Então, o Lex de RAM aqui no nosso caso, ele tem o que? 16 anos de empresa aí, todos maior do que 10, né? 12 no caso ali que ele pede. Correto? Se a gente for vir aqui para baixo, ó, o funcionário que tá os funcionários que estão nessa condição, né? Teriam 13 anos aí de experiência. Então, tá realmente ordenando aí do maior para o menor. No caso aqui o desk. Ok aí? Então, essa seria a correção da nossa lista.